Então, todos nós temos talentos, todos nós, né? Deus, ele dá talentos para cada um de acordo com a sua capacidade. Então, você tem recurso financeiro, por mais que seja pouco, isso são talentos que Deus colocou à sua mão para que você possa multiplicar. Então, vamos entender, antes da gente ler o texto bíblico, que Deus, ele dá talento para cada um de nós. Ou seja, Deus, ele dá alguns talentos e a ordem do mundo espiritual, do reino de Deus para mim e para você, é aprender a multiplicar esses talentos. Amém? Amém? Participa, senão eu vou ficar te provocando o culto inteiro, em nome de Jesus, viu? Eu não sei se você sabe, mas essa cadeira dá choque. Aí eu aperto aqui, brincadeira, gente. Mateus capítulo 25, versos 13 em diante, o texto diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Esse texto refere-se à volta de Cristo. E também será como um homem que, ao sair de uma viagem, aqui no texto, Jesus está fazendo uma alegoria, uma ilustração acerca da volta de Cristo e falando das responsabilidades que nós carregamos aqui na terra. Chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Deu a um 5 talentos, o outro ele deu 2 e ao outro ele deu 1. E a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele partiu para a viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou os talentos e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, mas o que tinha recebido apenas 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou mais 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeio? Então você deveria ao menos ter confiado o dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? Glória a Deus. Esse texto bíblico é conhecido como a parábola dos talentos. Diga, parábola dos talentos. E o que essa parábola tem para nos ensinar? Primeiro, ela traz alguns ensinamentos muito importantes. Um deles é a questão da fé, a questão da vigilância, da prontidão. Esteja pronto e preparado quando Jesus voltar. Mas o que nós vamos prestar atenção hoje aqui é literalmente sobre o uso dos recursos que Deus confiou a mim e a você. Deus, ele confia recursos, talentos. Quando eu digo recursos, não automaticamente eu estou dizendo apenas recursos financeiros. São todos os recursos que o reino de Deus disponibiliza para você usar aqui na terra. Então esse texto vai dizer que um senhor, um homem muito rico, ele vai sair para uma viagem, mas antes de viajar, ele chama 3 servos. E a um ele dá 5 talentos, ao outro ele dá 2 talentos, ao outro ele dá 1 talento. Talento, na verdade, na época de Jesus, era uma espécie de medida, uma medida que carregava sobre si um valor monetário muito grande, e isso era medido através de pedras preciosas, ouro, prata. Então vamos entender aqui, na concepção da época, o ouro, por exemplo. O ouro, na época de Jesus, 1 talento equivalia a mais ou menos uns 60 mil reais. Então, a gente está já conseguindo observar aqui que não era uma moedinha, como muitos imaginam, né? Ele deu ali 1 talento, uma moedinha. Não foi isso. Deu um valor significativo na mão de cada um e falou: eu vou viajar, administrem esses valores, quando eu voltar eu quero obter o lucro sobre esses valores. Então, a um ele deu 5 talentos, 60 vezes 5, a outro deu 2 talentos, 60 vezes 2, e a outra deu 1 talento, 60 mil reais, tá? Na concepção dos nossos dias, isso numa barra de ouro. Ou seja, um valor bem considerável, sim ou não? Um valor considerado grande para a época, né? Até para os nossos dias também, que o Senhor estava confiando na mão dos seus servos. Então, olha só, Deus ali, na verdade, esse Senhor era o Deus, aponta para Deus, não estava confiando algo pequeno, estava confiando algo grande, um valor grande na mão desses servos. Aí o texto vai dizer que os 2 primeiros multiplicam os seus talentos. É interessante que o primeiro, quando ele recebe o talento, a Bíblia diz, e saiu imediatamente. Esse imediatamente aqui quer dizer que ele já sabia literalmente o que ele ia fazer. Quando ele recebe o talento, ele já sabe, já tem um plano na sua mente. E ele já vai fazer. O outro saiu e multiplicou, ou seja, os 2 primeiros multiplicaram. O que tinha 5 transformou em 10, o que tinha 2 transformou em 4. Porém, foi dado 1 talento a um último. Mas o texto também diz que a cada um, esse senhor deu de acordo com a sua capacidade.
Então, olha só que interessante, né? Cada um tinha um nível de capacidade. Esse senhor olhou e falou, esse aqui eu posso confiar um pouco mais, porque eu sei que ele tem condição de multiplicar mais. Esse aqui um pouco menos, porque ele também vai multiplicar. E esse aqui eu vou dar 1 para ver se ele consegue multiplicar em 2. Então, esse senhor já conhecia os servos que ele tinha e sabia qual tinha mais capacidade do que o outro, por isso ele concede a mais um e a menos o outro, mas a todos ele entregou pelo menos um talento, tá bom? Então, olha só, entrega o talento e depois de um tempo ele volta e ele pede a prestação de conta. Viaja e volta e diz, e aí? O que vocês fizeram com os talentos? Então, os 2 primeiros vão apresentar os lucros obtidos e são prontamente elogiados. Esse elogiado, servo bom, você fez o que deveria ser feito, vamos nos alegrar à minha mesa. O que ele está dizendo? Senta à mesa comigo, agora você vai cear comigo, você vai participar de uma mesa de honra. Mas, ao último, infelizmente o terceiro, ele devolve apenas o talento que lhe foi confiado. Ele tinha um, ele enterra aquele talento, ele guarda aquele talento, num lugar onde não ia sumir, e devolve o talento quando volta. E aí o Senhor chama ele de servo mau, negligente. Servo mau e negligente. Aí o Senhor vai, tira o talento da mão dele e entrega o talento para a mão daquele que tinha mais talentos. Foi mais ou menos assim, muitas vezes nós temos uma concepção de justiça errada. Por que o rico tem bastante e o pobre tem pouco? Por que um tem mais e outro tem menos? A Bíblia está deixando claro que aquele que sabe multiplicar mais, a esse Deus confia mais. Aquele que tem a capacidade para administrar melhor os recursos, esse Deus vai entregar mais para que seja administrado da melhor maneira. A administração das finanças do reino tem um objetivo principal, que é literalmente financiar os projetos do reino. Então Deus ele vai conceder talento para quem tem uma maior capacidade, mas todos vão ter algum talento para poder multiplicar para o reino. Então esse moço não consegue multiplicar o talento, ele enterra o talento dele, ele é chamado de inútil, servo inútil. Servo mau, servo negligente. Tira o talento que está na mão dele, já que ele não consegue multiplicar, então arranca esse talento. É muito interessante porque quando a gente fala em multiplicação, a gente lembra de frutos, né? A Bíblia diz também que Jesus, fazendo uma das suas peregrinações, ele vê uma figueira e ele queria comer um fruto daquela árvore. E a árvore estava bonita, mas não tinha sequer um fruto. Jesus amaldiçoa aquela árvore porque a árvore não dava frutos. Então, aqui nessa parábola, esse homem, ele representa literalmente a Deus e os servos somos nós. Na parábola, esse homem que entregou os talentos e foi viajar, logo eu volto, é literalmente apontando para a volta de Cristo, eu deixei algo na mão de vocês. A Bíblia diz que nós somos discípulos do Senhor. E como discípulos, nós precisamos multiplicar o que Deus colocou nas nossas mãos. Então, nós somos aqui na terra representantes do reino e nós precisamos representar o reino até a volta de Jesus. Jesus subiu, não nos deixou órfãos, nos deu o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo está ao nosso lado, nos ajudando a multiplicar os talentos. Agora, nós precisamos ter a capacidade para poder multiplicar esses talentos. Então, Jesus vai voltar e ele vai, literalmente, querer a prestação de conta daquilo que ele colocou em nós. Então, a gente vê aqui Deus, representando esse homem, e os servos somos nós. Esses talentos aqui, eles podem ser dons, aquilo que Deus colocou na sua vida, dom. Por exemplo, tem gente que nasce com o dom de tocar um instrumento. A pessoa nunca participou de uma aula, nunca foi numa escola, mas do nada a criança quer um violão, ou ela quer uma bateria, ou quer um teclado, ou quer um piano, e daqui a pouco começa a fazer uma aulinha ou outra ali, e já está tocando maravilhosamente bem. Quer dizer, essa pessoa tem um dom, que também pode ser chamada de uma capacidade natural. Capacidade natural é tudo aquilo que nasce conosco, ou seja, que nós temos a facilidade para fazer, que você nunca estudou para fazer aquilo, mas você faz super bem. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, cada um de nós carregamos algumas capacidades, alguns dons sobre as nossas vidas, mas também tem a capacidade aprendida. É aquilo que você não sabe, mas você desenvolve com aprendizado, com técnica. Então, por exemplo, você me vê talvez falando em público hoje e acha que isso aqui, eu nasci com esse dom de falar em público. Na verdade, eu fui a pessoa mais tímida do universo. Eu, quando precisava apresentar um trabalho na faculdade, eu combinava com os outros alunos para fazer o seguinte, eu faço a parte teórica e não apareço no dia da entrega, porque só de falar que eu tinha que ficar na frente de uma sala de aula, mesmo que eu não precisasse falar nada, mas olhar para a plateia, para mim era um motivo de travar. Eu tinha pesadelo antes, 3 dias antes eu já não dormia mais.
Aí eu tive que desenvolver esse dom. Quando começou a nascer o chamado, né, pastoral, eu falei assim, e agora eu preciso desenvolver. Porque imagina, estou lá na igreja, o pastor me chama para fazer uma oração, para ministrar uma oferta, ou até mesmo para ministrar a palavra, como é que eu vou encarar as pessoas? Então, eu fui desenvolver a habilidade de falar em público. Então, a gente precisa entender aqui que todos nós carregamos habilidades, que todos nós carregamos dons, né, a capacidade. Tanto a natural, repetindo para ficar bem claro, a natural é aquela que nasce com você. Um exemplo, vai. Você acha que o Ronaldo Fenômeno nasceu com uma capacidade natural de jogar bola, sim ou não? Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Sim. Agora, tem um jogador bem meia bomba aí, que você vê que eles aprendem a chutar bola. Mas dá certo, né? Então, olha só que interessante. Tem uns que são extremamente bons, porque já nasceram com uma capacidade, parece que o menino já nasce fazendo as coisas boas, já está bom ali. E o outro tem que investir, tem que pagar, tem que botar para aprender, e faz para ver se vai dar alguma coisa. Quer dizer, esse está construindo a capacidade. Isso não quer dizer que não vai ter a capacidade, é uma capacidade construída. Mas os que têm a capacidade natural, eles se destacam naquilo que ele carrega de natural. Você sabia que um dos maiores problemas dos pais é insistir naquilo que o filho não é bom? A nossa concepção de criação de filho é mais ou menos assim, meu filho é péssimo na matemática, eu vou pagar professor particular porque esse menino tem que ficar bom na matemática. Mas o menino é muito bom em alguma outra coisa, e você não investe naquilo que ele é bom e fica gastando dinheiro para investir naquilo que ele é ruim. É claro que ele vai ter que superar a dificuldade da matemática para chegar até o fim. Mas nós temos essa concepção de querer investir na vida dos nossos filhos naquilo que eles não sabem, ao invés de olhar para aquilo que ele é bom e investir naquilo que ele é bom para ele se tornar uma pessoa excelente, uma pessoa melhor, uma pessoa especialista. Faz sentido isso para você, em nome de Jesus? Então aqui, esses talentos podem representar dons, habilidades, mas também podem representar os seus recursos, aquilo que Deus coloca na tua mão. E tudo que Deus coloca na sua mão tem que multiplicar. Tem gente que tem o dom de acabar com aquilo que vem na mão dele. Né? Destrói tudo. Quer dizer, tem gente, que se você pegar agora 2 pessoas, 3 pessoas, né? Vamos colocar na prática essa parábola. Eu escolher 3 pessoas aleatórias e falar assim, tem 60 mil para você, 60 para você e 60 para você. Você tem um mês para vir aqui prestar conta. Você pode ter certeza que vai mudar um pouquinho essa história. Porque vai ter um que vai multiplicar por 2, por 3, o outro vai multiplicar por 1, ou vai esconder, e o outro vai acabar com o dinheiro. Porque isso é natural, as pessoas não sabem administrar os recursos, os dons, os talentos que lhes foram concedidos ao longo da vida. O que mais que Deus pode conceder para você e você muitas vezes não gera na vida dos outros? Que também é um talento. Oportunidade, diga oportunidade. Olha só, esses dias eu estava conversando com o rapaz que veio palestrar aqui sobre finanças, o Ricardo Santana, que é um amigo muito conhecido, assim, meu, já de muitos anos, e ele estava falando algo que me chamou muita atenção, né? Ele hoje ele tem um alto poder, assim, um alto cargo, obrigado, Tiago, um alto cargo no Banco Santander, um executivo, um diretor, mas, para ele se tornar um executivo, num dia ele precisou de uma oportunidade. E ele estava lembrando do gerente que deu a oportunidade, formou ele, ajudou ele é grato até hoje. Ele estava contando uma história de um rapaz que entrou no banco. O rapaz tem um bom coração, quer fazer as coisas direito, mas não tem habilidade, não consegue fazer nada direito. Pede um relatório, o menino não consegue entregar e tal. E aí os outros gerentes se reuniram e falaram, vamos mandar esse menino embora, esse menino não dá certo não. Ele falou, gente, um dia nós recebemos uma oportunidade. Vamos dar uma oportunidade para esse menino? Mesmo que de forma inconsciente, talvez ele não saiba exatamente o que ele representa na vida daquele menino, mas, na verdade, ele estava ali multiplicando a oportunidade que um dia ele teve. Então, ele recebe uma oportunidade e ele dá oportunidade para outras pessoas. Agora, entenda uma coisa, quando a gente fala de dom, de talento, de multiplicação, a gente precisa entender uma coisa, tudo aquilo que vem à sua mão não vem para multiplicar para você. Isso aqui é uma coisa muito séria. A gente acha que o que vem à nossa mão é tudo para a gente, é resultado. Gente, o mundo espiritual não é regido por resultados, e sim por frutos. Esses dias eu tive uma experiência muito bacana aqui. Nas quartas proféticas, nós trouxemos o pastor Marcos Pintinho uma vez, depois 3 vezes o pastor Lucas Gomes, né? Aí, os 2 são profetas, eles têm o dom de revelação profética. No último dia, o pastor Lucas falou assim para mim, pastor, liga para o profeta Marcos Pintinho, eu precisava receber uma oração. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, falei, mas Deus não fala com você para entregar um monte de revelação para a igreja? E Deus não fala para você o que você... Aí ele não fala, Vaso. Aí eu falei, então, eu sei que não, porque, na verdade, o fruto, né, o dom que Deus dá, não dá para você, Ele dá para você usar, multiplicar na vida dos outros. E aí ele liga e o pastor ora, e aí entrega para ele, e aí ele fala e faz a revelação. Então, olha só que interessante. Né, aquilo que você tem,
Quando você começar a entender que isso não é exclusivo para você, isso é para ajudar outras pessoas, para desenvolver outras pessoas. Então, tem gente que pode falar assim, mas eu não tenho dom nenhum, pastor, eu não tenho talento nenhum. Tem. A pessoa menos de provida de intelecto, se você souber ler, quem aqui sabe ler? Levanta a mão. Você conhece alguma pessoa que não sabe ler? Que gostaria muito de ler? Sim ou não? Multiplica esse talento na vida dessa pessoa. Ensina essa pessoa a ler. Mas eu não sei fazer nada, sabe? Alguma coisa você sabe. Gente, deixa eu falar, tem muito talento que o povo aqui tem muita gente que não tem. Quem sabe cozinhar aqui? Eita, só isso, gente. E o resto, vive do quê? De fast food? Jesus do céu. Quem sabe, pronto aí, Quem sabe cozinhar? Levanta a mão. Agora levantou mais mão. Pera aí, vocês querem me confundir aqui. Fala comigo, gente, em nome de Jesus. Aí, quem sabe cozinhar, ajuda quem não sabe, multiplica o seu talento, entendeu? Sabia que tem um monte de casamento acabando aí por causa de comida? Ou porque o marido come demais, ou porque a mulher não quer fazer comida. E aí imagina você multiplicando o seu talento, ajudando a pessoa que não sabe cozinhar. Vai para a internet lá, faz uns vídeos. Começa a cozinhar lá e faz uns vídeos. Como se faz arroz. Quem sabe fazer arroz? Gente, eu estou falando isso porque eu não sei fazer arroz. Eu sei fazer qualquer outra coisa, menos arroz. Não sei por quê, eu não sei fazer arroz. Aí eu falo, Vanessa, faz o arroz? Eu não sei fazer arroz. Mas a gente tem o nosso combinado. Ela faz o arroz e feijão e eu faço a mistura. Pronto, cada um faz a sua. Eu também não preciso fazer arroz. Deus me deu uma mulher linda que sabe fazer arroz ainda. Quer mais o quê, gente? Tá tudo bem. Amém ou não amém? Então pronto, ela faz arroz, eu faço a mistura. E aí a gente se complementa, tá bom. Mas você percebe que tem um monte de talento aí que você poderia ajudar outras pessoas? Um monte de talento. Por exemplo, o grupo de homens. Esses dias eu dei uma cobrada no grupo de homens. Porque a gente criou uma corrida para agregar, né? Tem um monte de jovem. Os jovens me abordam e falam assim, pastor, eu quero aprender a ser homem. Os meninos novos de 12, 13, 15 anos querem aprender a ser homem, pastor. Aí eu falo, amém, vou te ensinar. Mas cadê os outros homens para me ajudar a ensinar esses meninos a ser homem? Às vezes não tem uma referência dentro de casa de homem de Deus. Tem uns que me procuram e falam assim, pastor, meu pai podia morar na igreja. Eu falo, por quê? Porque na igreja ele é um santo, em casa é o sangue de Jesus que tem mais poder. Então, eu sei que você tem alguma coisa dentro de você que você poderia estar multiplicando na vida dos outros, entendeu? Essa é a mensagem de hoje. Deus está nos chamando para multiplicar os talentos que Ele colocou dentro de nós. Você tem multiplicado o seu talento, sim ou não? Você tem ajudado pessoas aí na sua carreira, na sua profissão, com as oportunidades que você já teve? Então Deus, Ele nos dá a incumbência aqui na terra da gente aprender a multiplicar os nossos talentos aqui, aquilo que Ele tem dado para nós. E aí o texto vai dizer que cada um recebe uma quantia, um talento, né? E Deus ele vai dar de acordo com a capacidade de administrar de cada um. Olha só o que o texto está dizendo. Quando a gente começa a olhar o texto bíblico nos mínimos detalhes, a gente começa a observar que Deus dá o talento, mas a capacidade de administrar é sua. É você que tem que aprender a administrar. Deus não vai administrar por você. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus, me ajuda a administrar. Deus, eu não sei. A capacidade para administrar é sua. Vai aprender, vai estudar, vai fazer curso, vai para a internet, tem curso online aí de graça. Estuda, se desenvolve que você aprende. Porque quando Deus te der um talento, às vezes você fica assim, Deus, eu preciso de muitos talentos. Aí a resposta do céu para a tua vida, mas não sabe nem administrar, você quer um monte de talento para quê? Se eu te der um, você não vai saber multiplicar. Imagina se eu te der 5, 10, 15, 20, 1 milhão de talentos. Então, a capacidade de administrar os talentos é nossa. Somos nós, seres humanos, que precisamos aprender a administrar. E Deus ele vai dando o talento conforme a nossa capacidade. Você percebe que enquanto mais capacidade você tiver, mais talento Deus te dá? Quando Deus olha para você e fala assim, esse aí está capacitado, então eu preciso dar muito mais talentos para ele, porque ele sabe multiplicar aquilo que eu tenho colocado na vida dele. O texto vai dizer que dos 3, 2 multiplicam, mas um enterra aquele talento que lhe foi concedido. E por que ele enterra? Qual que foi a motivação dele enterrar esse talento? Quem sabe me dizer? O quê? Diga, medo. Ele enterrou o único talento porque ele ficou com medo. E, gente, deixa eu te explicar uma coisa, apontando para o juízo final. Na prestação de contas, no juízo final, ele foi repreendido por Deus porque ele enterrou seu único talento. Ele passou a ser conhecido como um servo inútil. Sabe qual é a definição de inútil? A definição de inútil é algo ou alguém que não tem nenhuma utilidade. É alguém ou algo que não tem função. É obsoleto, que não realiza as suas tarefas, que não cumpre as suas responsabilidades. São pessoas que não geram resultados. Ou no ditado popular, não serve para nada.
Ouvir essas coisas muitas vezes nos confronta, né? Mas por muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, né, sem gerar resultado nenhum em nenhuma área. A gente está com uma vida estagnada, travada, presa, não multiplica nada, não gera resultado em nada. E olha só, esse servo no dia do juízo final, ele foi chamado de servo inútil. Isso é muito forte, isso aqui é confronto realmente para que a gente aprenda. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algo mais importante nessa história. O detalhe mais claro e evidente, quando a gente busca conhecimento na palavra. 2 servos são chamados de bons e fiéis. Você foi bom e fiel, portanto, agora você tem acesso à mesa de honra. Você pode participar da alegria do seu Senhor. Ou seja, você vai sentar comigo a uma mesa de honra, você vai comer e vai beber ao meu lado, porque você foi bom e fiel. Mas você, servo inútil, o texto vai ficar um pouco mais azedo ainda. O servo negligente, inútil, porque enterrou o seu talento e não multiplicou o seu talento, porque foi tomado pelo medo. Olha o que o verso 25 diz. Eu tive medo, saí e escondi o talento no chão, ou seja, eu enterrei o seu talento. Sabe o que acontece aqui? O medo parou aquele homem. E o medo tem travado, paralisado a vida de muita gente. Tem gente que não avança no ministério porque tem medo. Porque lá atrás sofreu alguma coisa, teve um problema, e aí não consegue mais avançar, estagna, não consegue mais dar um passo à frente. Tem gente que começou um projeto em algum momento e o projeto não deu certo. Gente, e quem disse que vai ser na primeira tentativa que vai dar tudo certo? Tem gente que se relacionou e aí não deu certo, e aí não consegue se relacionar mais, não consegue mais sonhar com um casamento, sonhar com uma família. Por quê? Porque teve um relacionamento frustrado. O medo travou, o medo de começar ou de iniciar um novo relacionamento não deixa aquela pessoa começar mais. O medo de iniciar um projeto não deixa, porque ela teve um resultado ruim uma vez, e aquilo gerou medo, parou, gerou frustração. Olha só que interessante. Quando a gente fala em medo, o medo para aquele homem, e o medo ele tem um poder de paralisar as nossas vidas. Na verdade, o medo tem três poderes. Ele carrega sobre si 3 poderes. O primeiro, de oprimir. O medo oprime as pessoas. Oprimir é igual a dominar, controlar. Quando nós somos tomados pelo medo, se a gente não se liberta desse sentimento, que também é um espírito, preste bem atenção, no campo das emoções, o medo é um sentimento. Mas no campo do espírito, é uma obra de Satanás. É o diabo tentando travar a minha e a sua vida através do medo. Porque se ele colocar medo no teu coração, ele te domina, ele te controla. Ele te mantém sobre as rédeas. É mais ou menos como se ele colocasse uma algema na tua mão e com medo você não consegue romper. É como se você estivesse preso e não consegue mais dar um passo à frente, porque o medo tomou conta do seu coração. Além de oprimir, o medo também te torna um covarde, acovarda as pessoas. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, seja forte e corajoso. Mas por medo as pessoas perdem a coragem, perdem a força. Por medo as pessoas começam a recuar. Por medo as pessoas começam a desistir daquilo que foram chamadas para fazer. E o medo também tem o poder de aprisionar as pessoas. Manter essas pessoas aprisionadas nas suas próprias emoções. E daí vai gerando ansiedade, vai gerando depressão. Chega uma hora que essa pessoa não consegue mais sair da cama. Ou chega uma hora que essa pessoa está tão cheia de excesso de futuro que ela não consegue mais viver o tempo presente. É a pessoa que não consegue aproveitar os mínimos detalhes mais com a família. Por quê? Porque a cabeça dela só pensa no futuro. Como é que vai ser amanhã, o boleto que eu tenho que pagar amanhã, a escola das crianças, e vai. E aí o diabo ele quer te manter aprisionado nesse medo para você não viver o tempo presente. A Bíblia diz que o tempo presente é uma dádiva de Deus. Tudo que nós temos, na verdade, é o tempo presente. Sabe o que você tem na sua vida agora? Isso que está acontecendo aqui agora. Então valoriza a cada segundo da sua vida, porque o passado já passou. Se você viveu boas experiências, amém. Se não viveu, aí você pega só o que é bom. A Bíblia diz que nós temos que olhar para trás apenas para extrair o que é bom. Agora, o futuro nem existe. E tem muita gente tomada por excesso de futuro, por algo que ainda nem existe. O que nós temos agora é esse momento, o presente momento. Esse tempo que você está aqui agora é o tempo de você se conectar com Deus, de adorar a Deus, de estar ouvindo resposta. Lembra do que eu sempre falo aqui? O culto tem 2 partes importantes. Na verdade, a primeira parte do culto é onde nós entregamos a nossa oração, a nossa devoção, é onde nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta. E tudo isso eu chamo de uma maneira da gente provocar o céu. São provocações que nós fazemos para o céu. Primeira parte. Segunda parte do culto é o céu respondendo às nossas provocações. Então agora é a hora que Deus está falando comigo e com você por meio da palavra dele. Então olha só que interessante, gente. Nós precisamos aproveitar esse momento precisa ser aproveitado, porque o que nós temos verdadeiramente é o presente, acesso ao presente.
Aí o futuro é um presente de Deus. Se Deus permitir, né, que amanhã nós acordemos vivos, amém, glória a Deus por isso. Ele é Deus. Ele faz todas as coisas, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Então nós precisamos entender que tudo que nós temos é o tempo presente. E o que o diabo quer é te manter aprisionado lá no futuro. Manter a sua cabeça presa no futuro. Preocupado com o que há de comer amanhã, com o que há de beber amanhã, com o que há de vestir amanhã, como é que vai ser o meu Natal esse ano? Crente, vai ser o melhor Natal da sua vida, recebe isso em nome de Jesus. Ah, pastor, mas a realidade não diz, é isso mesmo, é normal, sabe por quê? Porque a nossa realidade está sempre confrontando a nossa fé. A grande verdade é que a realidade, ela confronta a nossa fé o tempo inteiro. Nós estamos debaixo de uma palavra esse ano. Qual é a palavra do ano? Bitahon, que significa confiança. Confiança é uma fé. A fé é inabalável no Senhor. É uma fé acima do limite do natural. Nós temos dois conceitos de fé. Emuna, que é uma fé natural. Eu creio. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus realmente existe. Isso é fé. Agora, uma fé inabalável. Mesmo diante de dificuldade, eu sei que o Senhor está comigo e Ele vai me fazer vencer. Mesmo a circunstância dizendo que não, eu acredito que Deus pode fazer um milagre ainda esse ano na minha vida. Então, essa é a confiança, Bitahon, a fé inabalável do rei Ezequias. Um homem que diante de um exército cercando o seu povo e estava prestes a destruir tudo, ele rasga suas vestes, coloca o joelho no chão e vai orar e vai clamar a intervenção divina. E aí Deus envia um exército de anjos e vence uma batalha sem ele precisar desembainhar uma espada. Isso é Bitahon, é uma fé inabalável no Senhor. Está tudo dizendo não e você está dizendo sim. Meu Deus é mais poderoso do que esse problema, eu vou vencer em nome de Jesus. O medo não vai me parar. Então, o medo tem o poder de oprimir pessoas, acovardar, tornar pessoas covardes e aprisionar pessoas. Porque o medo tem um efeito paralisante. O medo, ele tem o poder de travar a vida das pessoas, de travar literalmente. É por medo que as pessoas não rompem na vida. É por medo que as pessoas não rompem nos relacionamentos. É por medo, né, que muito casal não consegue fazer o casamento ir para frente. É por medo que muita gente não perdoa as outras, porque acha que a qualquer momento vai acontecer de novo. Você precisa se libertar disso hoje, em nome de Jesus. É por medo que muita gente não consegue romper nas próprias finanças, porque tem medo de investir. É por medo que tem muita gente que não consegue romper nos negócios, na vida profissional. E é também por medo que você não multiplica o seu talento. Medo, e muitas vezes você pergunta, qual é o seu medo? A pessoa nem sabe. Eu não sei, eu só sei que eu estou com medo. Porque o medo, ele já entrou no teu coração de tal maneira, eu tenho medo de perder o meu marido, eu tenho medo de perder. Se liberta disso em nome de Jesus. Eu tenho medo. Você tem medo do quê? Eu tenho medo de dirigir. Que medo vai dirigir, meu filho? Amém ou não amém? Amém? Deixa eu contar uma história para vocês. Posso, pastora Vanessa? Posso, né? Ela ama quando eu exponho ela aqui. A Vanessa, ela sempre quis dirigir. O sonho dela era dirigir. Aí eu comprei um carro para ela, fiz uma surpresa. Há uns 6 anos atrás. Comprei um carro, fiz uma surpresa, cheguei com o carro lá e tal, não sei o quê. Aí ela ficava, eu tenho medo. O tempo inteiro eu tenho medo. Aí o primeiro dia que a gente saiu no carro, eu dirigindo o carro, a gente foi para a igreja, eu estava ministrando, eu não lembro o que foi. Foi acho que para os diáconos, estava ministrando um curso para a diaconia, fui no sábado de manhã, meio período, ministrei o curso, na hora que a gente estava voltando para casa. O carro dela chegou na sexta, no sábado estava voltando eu e ela no Rodoanel, tranquilo, de boa, eu, ela e mais 2 crianças, 2 menininhas, que eram netas de um pastor amigo nosso, que estava indo para a nossa casa brincar com as nossas filhas, tinha ficado em casa dormindo. E aí, na volta, qual era o medo dela de dirigir? Era o quê, irmã? Caminhão. O medo de dirigir era caminhão. Ela tinha medo de dirigir por causa dos caminhões. Pasmem, eu e ela no carro, de boa, o Rodoanel acho que tem 4, 5 faixas, né? A gente estava na 4ª faixa, antes da última aqui do lado, me saiu um caminhão da primeira faixa, porque eu não sei que loucura que ele fez, o outro caminhão parou, ele ia bater, mas ele não saiu da primeira para a segunda, ele saiu da primeira para a 4ª faixa. Quando eu olhei esse caminhão, ele estava praticamente esmagando, ia esmagar o lado da Vanessa. O carro era pequeno, para tirar, o carro rodou 2 vezes, bateu de frente e parou na contramão no meio do Rodoanel. Aí ela gritando aquela coisa toda, eu, calma. Aí virei o carro, falei, deve ter acabado com o carro, nem desci para ver. Virei o carro, o pessoal parou, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Virei o carro e fui embora. No meio do caminho eu falei, você percebeu o que aconteceu aqui hoje? O caminhoneiro fugiu. Aí, você sempre confessava os seus medos. Hoje o mundo espiritual veio para trabalhar em cima daquilo que você mesmo deu legalidade. Eu tenho medo de dirigir porque o caminhão
E o caminhão veio literalmente ali, ou seja, foi uma legalidade gerada no mundo espiritual. Aí nós paramos o carro no acostamento, fizemos uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de medo agora. Fizemos aquela oração ali e... Você entendeu que muitas vezes a gente entrega de mão beijada munição para o nosso inimigo agir contra a nossa própria vida? E o medo é tudo que o inimigo precisa para paralisar a sua vida. O medo é uma armadilha do inferno contra a sua vida. Você está entendendo isso em nome de Jesus? E é por medo que as pessoas não conseguem romper na vida. E é por medo que as pessoas ficam travadas e estagnadas o tempo inteiro na vida. Perde esse medo, crente, em nome de Jesus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Perde o medo em nome de Jesus. Aí talento é tudo aquilo que Deus dá para que a gente possa administrar, amém? Então talento é tudo aquilo que Deus confia na sua mão. Exemplo dos filhos que eu citei aqui, quero deixar isso mais claro para você. A Bíblia, no Salmo 127, diz que os nossos filhos são comparados a flechas na mão do arqueiro. Quem é o arqueiro? Os pais, o pai e a mãe. Quem são as flechas? O que você faz com uma flecha? E a flecha vai longe. Então, a gente precisa entender que ter filhos é ter flechas. E o nosso dever de pai e mãe é pegar essas flechas e lançar bem longe. Não é mandar para longe de casa, não, em nome de Jesus. Né? Tem os pais, cresceu aí, não está ajudando nas contas, vai embora, flecha. Não. É lançar longe, é ensinar. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, a criança, a menina, o menino, no caminho que deve andar, e até depois de velho. Ele nunca vai se afastar dos caminhos do... Sabe qual é a grande verdade? Nós, cristãos, nós, pai e mãe cristão, o nosso dever é ensinar os nossos filhos primeiro, a ser um homem e uma mulher de Deus. Então, antes de você querer gerar qualquer coisa no seu filho, profissão, né, qualquer outra coisa, ensina o seu filho a ser um homem de Deus. Ensina o seu filho a ser uma mulher de Deus. Esses dias eu vi algo que me chamou muito a atenção. Alguém aqui da igreja postou algo e eu vi uma mãe, o filho casando, e a mãe liberando o filho. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu achei muito interessante. Talvez os pais eram pastores, que eles estavam declarando bênçãos espirituais, e a mãe dizia o seguinte: a partir de hoje, meu filho, a mulher mais importante da sua vida é a sua esposa. E ela pegava um cordão e fazia uma ilustração. Agora eu corto o cordão umbilical, eu estou cortando aquilo que me ligava a você para que você possa viver com a sua mulher e para que você a ame acima de qualquer outra coisa aqui na terra. Que Deus esteja acima dela, mas que eu não seja mais a mulher mais importante da tua vida. Isso é um nível de maturidade. Qual é o grande problema de muitos casamentos? Normalmente os meninos fica debaixo da saia da mãe. Casa, aí briga, mamãe, deixa eu entrar debaixo da sua saia. Estou falando nada, viu? Foi a irmã lá que falou. Você está entendendo isso, gente? Porque não foi criado para ser homem. Não foi criado para ser homem. Como muita mulher também não foi criada para ser uma mulher de Deus. Não foi criada para ser uma mulher, né? Uma mulher que vai ser ali, literalmente a mulher de Provérbios. Aquela mulher organizada, que acorda para dar as ordens, para organizar a sua casa, né? Então, a gente precisa começar a olhar a Bíblia como o nosso manual de instrução aqui na Terra e viver pela palavra de Deus. Mas agora nós temos acesso ao conhecimento. A Bíblia não diz em Oséias 4,6, o meu povo, o povo de Deus, perece por falta de conhecimento? Só que em contrapartida tem um texto que combate isso, porque Daniel 11,32 diz, o povo que conhece ao seu Deus é um povo forte, muito bem sucedido. Ou seja, para você se tornar uma pessoa forte no Espírito e ter sucesso em qualquer área da sua vida, tudo que você precisa é conhecimento da palavra de Deus. E aí a gente precisa gerar, né, multiplicar. Então, quer dizer, por exemplo, não adianta, gente, e é isso mesmo, o nível de exigência de Deus aumenta a cada dia, porque enquanto mais capacidade você tem, mais talento Deus te dá, e se Deus está te dando mais talento, é porque Ele espera que você multiplique mais. Então, para com esse papinho, estou cansadinho, então não sei o quê, está cansado? Vamos fazer uma oração, Deus leva para o céu logo. Lugar de descansar é lá no céu, crente. Lá no céu você vai descansar a eternidade inteira. Quer ir para o céu agora? Então tá bom. Mas o crente não tem que estar preparado para o céu? E se Jesus voltar agora? É glória de Deus, né? Amém. Mas tudo no tempo de Deus. Eclesiastes diz, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer. Então, o seu tempo vai ser quando Deus quiser. E eu quero profetizar que você vai viver muitos anos nessa terra.
com muita saúde, com muita paz, com muita alegria e ainda com muita prosperidade também, para você ficar mais alegre em nome de Jesus. Amém ou não? Então, seu filho é flecha. É uma flecha que você tem que lançar longe. Os filhos são talentos que Deus nos deu para administrar. O filho não é teu. O filho não é teu, você administra. Até o tempo dele casar e construir a família dele. Isso não quer dizer que ele não vai ser mais seu filho, vai continuar sendo seu filho. Que aí depois você vai raptar os netos para você, entendeu? Eu já estou fazendo os planos já, né? Vem cá, pronto, vai lá, deixa o netinho aqui comigo, pode ir quando você quiser. Vai demorar isso ainda, em nome de Jesus. Mas vai chegar o tempo. Vai demorar, mas vai chegar, né? Então, recursos são talentos, são dons, habilidades, capacidade. Tudo isso são talentos do Senhor para você multiplicar aqui na terra. E você vai aprender a multiplicar hoje, em nome de Jesus, amém? Amém. Agora, não adianta também ter um dom, não adianta ter um talento e não multiplicar esse dom. Tenho um talento, tenho um dom e não multiplico, não faço nada com ele. Do que adianta eu ter uma habilidade e não multiplicar essa habilidade? Sou extremamente habilidoso. E o que eu estou ensinando às outras pessoas? O que eu estou multiplicando na vida do outro? Não adianta nada eu ter a capacidade e não multiplicar essa capacidade. Então, tem a capacidade. E aí, o que você faz com ela? Multiplica na vida dos outros. Infelizmente, muita gente, por conta do medo, não está conseguindo multiplicar os seus talentos. Muita gente, por conta do medo, além de não multiplicar os seus, está travando o talento dos outros também. O medo não deixa você multiplicar o seu e ainda trava o talento dos outros também. Em nome de Jesus, desperta. Se liberta desse medo. Deus está te chamando para fora desse medo, em nome de Jesus. Você tem que se libertar disso, está paralisado. Deus colocou algo dentro de você. O que você está fazendo com isso, em nome de Jesus? Mateus 26, 41, o espírito, portanto, está pronto, a carne é fraca. Deus colocou um espírito preparado dentro de você. O que você está fazendo com o que Deus colocou dentro de você? Vou nem pedir para a pessoa do lado perguntar, porque você pode ficar chateada com ela. Então, essa eu seguro a bronca. O que você está fazendo com o que Deus colocou na tua vida? O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Podia estar multiplicando, ajudando pessoas, fazendo pelo reino, sabe, multiplicando isso. E aí? Vai ficar preso nisso até quando? Agora, olha que interessante. O medo não bate apenas na porta do servo, do simples servo. A Bíblia diz que o medo não vai bater apenas na porta do servo negligente, inútil, que não sabe multiplicar. Aqui, gente, o medo é literalmente uma armadilha espiritual. É uma armadilha do diabo para parar a vida das pessoas. O medo é um plano, uma arquitetura de Satanás. O diabo está trabalhando no inferno nesse momento em cima dos seus medos. Ele pega uma relação dos seus medos, que você mesmo já emitiu aqui na terra, sinais, e está trabalhando lá como te manter paralisado em cima dos seus próprios medos. O medo é uma armadilha infernal contra mim e contra a sua vida. Mas eu quero declarar agora, em nome de Jesus, nenhum plano do inimigo vai prevalecer contra a sua vida. Nenhum plano do inferno vai te parar, em nome de Jesus. Amém? Nenhum plano do inimigo vai te parar. O medo também bate na porta dos grandes nomes da Bíblia. A Bíblia diz que Davi teve medo. O grande Davi, o valente Davi. A Bíblia diz que Elias, o destemido, né, que soava até ser destemido, o homem que vai enfrentar 850 profetas, que faz chacota do Deus daqueles profetas. Profetas em transe, tudo endemoniado lá e ele tirando chacota. Olha o que diz em 1 Samuel 21:10. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul. Esse temer aqui aponta para medo, não é um temor como reverência, como respeito, é medo. Por que ele teve medo? Porque Saul, tomado por um espírito maligno, queria matar Davi a qualquer custo. Porque ele percebe que Davi carregava uma unção especial. Porque ele percebe que Davi tinha algo na sua essência que ele não tinha. Davi era adorador, Davi era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi começa a ganhar fama, conotação, Davi começa a fazer sucesso, vencendo batalha ao lado de Saul e o povo cantando. E o povo elogiando, e o povo exaltando, e as mulheres cantavam, se Saul matou os seus milhares, Davi já matou as suas dezenas de milhares, ou seja, exaltando. E aí Saul percebe aquilo e fala assim, tem alguma coisa esquisita aí. É melhor matar, cortar o mal pela raiz, porque daqui a pouco esse cara vai me tomar o reinado. Aí o texto diz que Davi foi para Aquis,
foi buscar abrigo no exército inimigo, o rei de Gate. Aquis era o líder quando Davi enfrenta o gigante filisteu, Golias, e vence e corta a cabeça dele com uma espada. Aí ele, tomado pelo medo, ele vence um medo de se apresentar diante de Aquis. Quando chega diante de Aquis, ele fala o seguinte: o senhor não quer um guerreiro para guerrear ao seu lado? Aí Aquis fala: esse é o Davi, né? Aquele que matou Golias, esse cara é bom. Só que aí Davi começa a ouvir uns burburinhos. Os conselheiros de Aquis começam a falar assim: meu, esse cara aí, ele matou Golias, ele pode pegar a espada de Golias e matar a gente. Aí Davi ouve aquilo e, tomado pelo medo, começa a convulsionar, babar no chão, rolar no chão. Aí o rei fala: gente, vamos liberar Davi, que ele está doido. Não, vou matar ele para quê? Que glória tem num rei que vai matar um homem doido? Aí a história está só começando, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Davi foi um dos homens mais valentes da Bíblia, mas mesmo assim ele foge com medo. Você percebe que o medo ele bate na porta de todo mundo? A questão não é o medo, o sentimento medo, ou o espírito do medo que tenta se alojar na vida das pessoas. A questão é o que você faz a partir do sentimento medo. Para uns o medo paralisa, mas no caso de Davi não paralisou, impulsionou para a melhor fase do ministério dele, da vida profética dele. Davi, um dos homens mais valentes, também tomado pelo medo. Aí vem o profeta Elias, outro homem destemido, cheio de ousadia. Conforme a minha palavra, não vai chover na terra. E Deus fala: gostei desse negócio, não vai chover, você falou, está falado, acima e embaixo. Elias, destemido, não vai chover, e não choveu. Gente, era um homem que orava a Deus e Deus mandava fogo do céu. E não pense que foi uma vez só não, no Monte Carmelo, porque a Bíblia nós vamos estudar, se não me engano, amanhã ou depois, ou já estudamos, sei lá, no Evolução Diária. É tanta coisa que eu já não lembro mais. A Bíblia diz que vai se apresentar, o rei vai mandar prender Elias, o sucessor de Acabe. E olha só o que acontece. Quando ele manda prender Elias, ele manda 50 homens. Aí Elias fala: Deus, manda fogo do céu. O fogo vem e fulmina os 50. Aí o rei acha pouco, manda mais 50. Aí ele, mais 50, Deus, mais um foguinho do céu, fulmina outros 50. Aí o outro grupo de 50 chega e já fala assim: tem misericórdia de nós, Elias. Aí Elias, tá bom, então vamos conversar. Não chega chegando não, que eu oro e Deus manda fogo do céu, viu? Vai virar churrasco. Olha, gente, o nível desse homem. Mas esse mesmo homem que parecia destemido, ousado e valente, olha o que diz em 1 Reis 19:1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro, nem foi ela que foi lá. E disse assim para Elias, que os deuses, os deuses dela, os pagãos, me castiguem com todo rigor, caso amanhã eu não faça com você o que você fez com os meus profetas. Ou seja, pode falar para ele que eu vou matar ele. Ô, gente, olha o nível disso aqui. O homem enfrentou 850 homens. E ganhou uma batalha, e matou todos ao fio da espada. E ele teve medo da ameaça da Jezabel. O texto diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Tomado pelo medo. Elias teve medo, Davi teve medo, o servo da parábola teve medo. Agora, o que diferencia todos esses homens? Qual que é a diferença? O que fica marcado aqui? Se ambos tiveram medo, foi o que cada um fez a partir do medo. O que vai te diferenciar do meio da multidão é o que você faz a partir dos seus sentimentos. Sentimentos negativos, medo, aquilo que te aprisiona. O dia mal vem para todo mundo, viu? O dia mal não é novidade exclusiva só para você, não, queridinho de Jesus. O dia mal é para todo mundo, bate na porta de todo mundo. O medo vai bater na tua porta. Quantas vezes eu não tive medo? Deus, o senhor tem razão que é para fazer isso. É, meu filho, faz. Mas está com medo? Vai com medo mesmo. Porque o medo ele vai te paralisar ou ele vai te impulsionar. Se você deixar, paralisa, não se move nunca mais. Ou ele vai te impulsionar para o próximo nível em nome de Jesus. Olha só, no medo o que Davi faz? Davi vai se esconder numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Sabe o que era caverna naquela época? Aterro sanitário. Era um lugar onde o povo, os viajantes, entravam para fazer as suas necessidades. Número 1, número 2. É assim a gente conhece popularmente, né? Ou seja, ele vai para uma caverna, se esconder numa caverna, fica ali, escondido, acuado, no escuro, pedindo a Deus para que Saul não apareça ali com o seu exército para matar ele. Aí Deus começa a enviar um exército para eles. Só que esse exército foi um pouco diferente do que Deus tinha prometido. Porque sempre a realidade vai confrontar a fé. Porque sempre a realidade vai confrontar a promessa.
Promessa e fé. A promessa era, vou levantar um exército poderoso para você. Aí começa a chegar uns irmãos, barbudo, sujo, fedido, com pedra e pau na mão. Aí ele fala, cadê o exército que o Senhor ia me dar? A Bíblia chama esses homens de aflitos e endividados. Homens aflitos e endividados. O líder era um medroso, com homens aflitos e endividados. Ia dar o que aquilo ali? Na mão do homem não dá nada, mas na mão de Deus um exército poderoso. Na mão de Deus, o exército mais temido do mundo de todos os tempos. Os valentes de Davi. É Davi transformando homens aflitos e endividados num grande exército, um exército temido por todas as nações naquela época. Sabe quando nasceu o vitorioso Davi? Quando, pastor? Depois do medo. Ele enfrentou o medo não paralisou, o medo impulsionou, aí nasce o Davi que Deus queria. Agora sim, meu filho. Quer dizer, então, que Deus permite o medo, é isso? Deus permitiu o medo bater na porta de Davi para transformar Davi num grande homem de Deus? Sim, Deus permite. Deus permite o medo. Não com a intenção de te paralisar. O medo, espiritualmente dizendo, da parte do maligno, é para te travar. Mas da parte de Deus, o medo vem com um recado. Filho, vence isso para poder subir de nível. Vence isso para ir para o próximo nível. Elias teve medo, ficou depressivo, pediu para morrer. Imagina o profeta, gente. Nem combina isso. O homem faz chover fogo do céu, e faz uns negócios diferentes, e desafia 850 homens, vence uma batalha, um homem sozinho contra 850, aí no próximo capítulo ele está sentado, à beira de uma árvore, ó vida, ó céus, a Jezabel vai me matar, Deus, me leva antes dela me matar, por favor. Combina isso, gente? Faz sentido isso? Aí o texto diz que Deus envia um anjo do céu, e esse anjo vem alimentar Elias. A Bíblia diz que vem pão sobre uma brasa quente e um copo de água. Aí o anjo acorda ele e fala, meu filho, come. Aí ele come. Só que ele estava com tanto medo que ele come e dorme de novo. Ele come e vira assim, cai para o lado. É como se Deus estivesse pensando, né? Eu acho que essa comida não foi o suficiente. Mais um pãozinho do céu para esse menino. Aí manda mais um pão quentinho ali da padaria do céu para ele. Aquele veio do céu, não tinha pão. Deus materializou pão do céu para que ele pudesse comer. Aí o anjo acorda ele come o pão. Aí Deus fala assim para ele, meu filho, levanta, vai caminhar, porque eu ainda tenho uma grande obra profética para realizar através da tua vida. Está cansado? Pede para Deus te alimentar e continua a sua caminhada. Está cansado? Está querendo desistir? Fala, Deus, manda um pãozinho do céu para mim. Aí você come e continua a sua caminhada. Vence esse medo, vence essa dificuldade, vence essa aflição, vence essa dor, para que você possa ir para o próximo nível. Não vai para o próximo nível se você não vencer esse nível. É como se fosse um game, literalmente. Você quer passar de nível na marra, você quer passar de nível ali. Não é assim que funciona a vida, não. Você tem que vencer essa dificuldade, vencer esse medo. Qual o medo que você carrega dentro de você? Vence isso hoje em nome de Jesus. A gente vê 2 homens de Deus vencendo o medo, subindo de nível, mas a gente também vê o servo da parábola dos talentos tendo medo e enterrando o seu talento. Gente, quanta gente eu vejo enterrando o talento, isso me consome, dói meu coração. Muita gente talentosa, eu olho e falo assim, Senhor, o que mais dói num coração de um pastor é quando a gente vê pessoas talentosas enterrando seus próprios talentos. Gente que poderia estar indo muito mais longe, aí ou preso nas suas debilidades, ou preso nos seus pecados, né, na sua carne, ou literalmente ali, sufocado pelo medo, sabe-se lá do que, tem gente que tem medo de alguma coisa, mas do que, eu não sei, é medo, e não consegue romper, enterra o seu talento. Deus te deu talento, não foi para enterrar, e eu quero profetizar, não vai enterrar talento nenhum na sua vida, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar os talentos na sua vida, em nome de Jesus. Não vai enterrar talento. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não vai enterrar os seus talentos. Você vai multiplicar. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Então, servo aqui, paralisado. O medo
acaba paralisando ele. Para uns, presta atenção, o medo paralisa, mas para outros o medo impulsiona. Tem gente que diante do medo vai e enfrenta o problema. É aquilo que eu digo, está com medo? Vai com medo mesmo. Eu estou com medo, eu não sei, vai comer. Recebe uma palavra de Deus primeiro. Deus confirmou, meu filho, minha filha, vai, não fica com medo não. Pastor, eu estou com medo, amém, vamos vencer esse medo agora na oração. Ora, Deus falou, vai. Em nome de Jesus, vence esse medo. É hora de vencer o medo. Não está rompendo, não está multiplicando, não está crescendo, não está desenvolvendo, porque está com medo. Mas você vai vencer os seus medos em nome de Jesus. Deixa eu declarar, o medo não vai te paralisar em nome de Jesus. Muito pelo contrário, mesmo que você tenha medo, esse medo vai te impulsionar para o próximo nível da sua vida. O medo vai te impulsionar, o medo vai ser um elemento de impulsionar a sua vida em nome de Jesus. Você está entendendo isso, a diferença? Daquele que cresce e desenvolve, daquele que fica travado porque o medo parou. Mas você vai para cima, enfrenta o seu medo. Fala para a pessoa que está do seu lado, enfrenta o seu medo em nome de Jesus. Ô, gente, isso parece até redundante, mas todos me conhecem. Se eu falar que eu vou ministrar a batalha espiritual o ano inteiro, acho que vocês querem, né? Sim ou não? Sim. Aí o povo fica, pastor, qual a próxima série? Batalha espiritual. Eu sou, modéstia à parte, conheço bastante a área de batalha espiritual. Estudei muito isso. Mas sabe por que eu fui estudar batalha espiritual? Diga, por quê, pastor? Porque eu fui vencer um medo. No começo da minha conversão, eu falava em demônio, eu falava assim, sangue de Jesus tem mais poder. Não conseguia dormir, só de falar que existia demônios. Ficava olhando para os cantos, para ver se não tinha nenhum. Gente, eu tinha um medo tão tremendo desse negócio de mundo espiritual. Aí eu falei, não, preciso vencer esse medo. Aí tive a oportunidade de multiplicar na vida de uma pessoa, estava passando por um problema muito sério no casamento, e na nossa antiga igreja teve um seminário de batalha espiritual, era uma vigília de batalha espiritual. O negócio começava à meia-noite até às 3 da manhã. Eu falava, mas tem que ser esse horário ainda? E aí eu fui lá, rapaz, fui a primeira vez, comecei a gostar do assunto e comecei a estudar, até que me tornei um dos professores da escola, uma escola internacional de batalha espiritual, até que aprendi bastante, mas para me tornar um professor de batalha espiritual, uma autoridade no assunto, eu precisei vencer o meu medo. Meu maior medo era de entender o mundo espiritual. Hoje é tudo que eu estudo o dia inteiro, para te ensinar, para você crescer também em nome de Jesus. Semana passada eu disse que algo novo estava sendo gerado, e muita gente recebeu, e está sendo gerado, porque eu percebo um grande mover espiritual. Mas, infelizmente, sabe que, assim, Deus ele vai me conectando com a palavra, e ontem eu estava ruminando essa palavra e o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração. Mesmo gerando algo novo, algumas pessoas precisam vencer o medo, porque senão, mesmo que Deus gere, não vai acessar o algo novo. Sabe, aquelas pessoas que estão no ambiente, o que o ambiente está disponibilizando para essas pessoas, o medo não vai deixar essas pessoas receberem. Porque o medo paralisa, o medo não impulsiona. Aí Deus está gerando algo novo para mim e para você. E muitas vezes a gente fica dormindo no ponto, deixando com que o medo nos mantenha paralisado. Mas o medo não vai te paralisar, em nome de Jesus. Eu quero insistir nessa fala para você entender, o medo não vai paralisar. Na verdade, quando o medo bater, você já vai entender. É Deus querendo te impulsionar para o próximo nível, amém ou amém? Na hora que eu estou com medo, vai com medo porque Deus está te impulsionando para o próximo nível. Fala para a pessoa que está do seu lado, chegou o tempo de lançar fora todo medo para que você possa multiplicar os seus talentos. Tudo que o medo quer é não te deixar multiplicar, mas você vai multiplicar em nome de Jesus. Agora, uma dica, uma instrução, não dê chance ao medo, não dê chance. Pensa num inimigo que você não pode dar a mínima chance. Sabe por quê? Porque o medo está procurando a todo momento uma única oportunidade para te manter aprisionado. O medo só precisa de uma oportunidade. Mas a Bíblia diz que você não foi criado para ter medo. E eu quero professar aqui, profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida. Entenda bem, o medo, ele até, tem gente que diz assim, o medo é bom, porque ele me protege. Isso é até um conceito da psicologia. E eu até entendo no conceito psicológico, que o medo te protege e tal, mas isso não é bem uma verdade no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque o que te protege é a prudência e não o medo. Não é o medo que te protege de nada, é a prudência. Sede prudente, isso te protege de muitos malefícios. Agora, o medo, ele só tem a função de confundir, distrair e iludir. O medo confunde as pessoas. O mundo distrai as pessoas. O medo ilude.
Mas eu declaro que todo espírito de medo, em nome de Jesus, está saindo agora da sua vida. Todo espírito de medo sai agora da sua vida. Obra de medo está sendo destruída agora em nome de Jesus. Obra de medo está sendo anulada da sua vida em nome de Jesus. Talvez você estava aí aprisionado em algum medo, mas eu declaro em nome de Jesus, você vai sair daqui cheio de coragem, cheio de fé, cheio de alegria em nome de Jesus. Medo do inferno nenhum vai te paralisar, não vai te paralisar. Para nós cristãos, o medo só tem um significado, diga bem alto: impulsionar. É só isso que significa o medo para mim e para você. O medo não significa paralisar para mim. O medo significa impulsionar. Toda vez que eu sinto medo, e sim, eu sinto medo, porque eu não sou super-homem. Mas toda vez que eu sinto medo, eu falo assim, é para me impulsionar. Já entendi. Deus quer me levar para um próximo nível. O desafio é maior. Deus quer que eu rompa num nível maior. Então, o medo bateu na tua porta, entendi o recado. Deus quer me impulsionar. Vou enfrentar esse medo, porque eu vou crescer ainda mais. O medo não vai ter mais lugar na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, com Jesus, no barco, não tenha medo, descansa. Jesus está no barco da sua vida? Você tem convidado Jesus para dentro da sua casa? O barco aqui significa a nossa casa. Jesus está lá com você dentro da sua casa? Você tem convidado? Jesus tem um lugar de honra na tua casa, sim ou não? Então, se ele tem um lugar de honra na tua casa, em nome de Jesus, não tenha medo não. Ah, pastor, eu tenho medo da minha esposa me trair. Jesus está no barco? Se tiver, ela não trai, não. Ah, pastor, eu tenho medo do meu marido me trair. Deixa eu falar uma coisa, Jesus está no barco? Se tiver, ele não trai, não. Ah, pastor, eu tenho medo dos meus filhos se perder. Deixa eu te falar um negócio aqui, se Jesus estiver no barco, ele não se perde, não. Quando Jesus está num lar, numa casa, o medo não toma conta de você, não. Pode descansar, fala para a pessoa que está do seu lado, pode descansar. Se Jesus estiver no barco, descansa, meu filho. Ô pastor, eu estou com medo, amanhã eu tenho, descansa. Amanhã que tem um boleto lá, descansa. Não é descanse assim, fica descansando a vida inteira e não faz nada. Não. O descansar aqui é bitarrom, diga bitarrom. Confiança, confia no Senhor em nome de Jesus. Lucas 8, 22 em diante. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago? Eles entram num barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava todo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordar Jesus, clamando, mestre, nós vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aí Jesus disse, onde está a sua fé? Jesus perguntou aos seus discípulos, onde está a sua fé? Amedrontados e admirados, olha só, medo e admiração ao mesmo tempo, eles perguntam uns aos outros, quem é esse que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Em outras palavras aqui, Jesus estava dizendo assim, ó, ei, calma, eu estou no barco com vocês. Fica tranquilo que Jesus está no barco, fala para a pessoa que está do seu lado, calma, Jesus está no barco. Fica tranquilo, acalma o coração. Fala, acalma o coração, crente. Isso. Porque com Jesus no barco, o medo não te paralisa. Com Jesus no barco, você não vai ficar que nem o Chaves. Já assistiu o Chaves, quando ele tem os piripaque? Já. Mostrando aí a idade dos irmãos, né? Tem Chaves hoje em dia, gente? Já foi. O que é bom acabou, né? Não dura para sempre, infelizmente. Com Jesus no barco, o medo não te paralisa. Com Jesus no barco, o medo te impulsiona. Bateu o medo? Impulsiona. Medo não vai te dominar não, em nome de Jesus. O diabo, tudo que ele quer é te aprisionar o medo. E Deus permite o medo para te impulsionar. Deus permite o medo para te impulsionar. Então o medo paralisa. Mas a fé te mantém em movimento. O medo paralisa e a fé gera movimento. Agora, entenda isso, a fé não nega a realidade. Mas a fé ajuda a vencer o medo e te impulsiona ao próximo nível. Ou seja, a nossa fé nunca vai negar a realidade. A realidade é a realidade. Dificuldade, luta, ali é a realidade, mas pela fé, ou pelos olhos da fé, essa dificuldade, esse medo, esse tempo difícil está te elevando de nível, está te levando para o centro da vontade de Deus. Diga assim bem alto, a paralisia do medo está saindo agora da minha vida, em nome de Jesus. Amém.
Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Deus não te deu espírito de medo. Olha o que a Bíblia diz, Deus não te deu espírito de medo, mas te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Espírito do quê? Poder, para você dominar sobre o medo. Deus te deu o espírito de amor. Para que serve um espírito de amor? Diga, amar. Amar quem? Que próximo? Todos ou só alguns? E os mais difíceis? Aquele que você olha e você fala assim, bem que esse irmão podia dormir e não acordar mais. Vai falar com ninguém que você fica com aquela cara, você fala, quando eu vejo essa pessoa me distraga. Não, né? Glória a Deus, é isso mesmo, aleluia. É esse aí que você pensou que você tem que amar, viu? Aquele que pisa no seu pé, pisa no seu calo, fala mal de você pelas costas. Mas por que essa praga está falando mal de mim pelas costas? Ama? É ele que Deus está falando. Ama o próximo. Por que essa coisa está falando? Por que está arrumando confusão comigo se eu não fiz nada para ele? Aí Deus está falando, espírito de amor. Amar o próximo é uma tarefa difícil, né? Mas foi esse o espírito que Deus colocou em nós. Espírito, não, eu tenho raiva dessa pessoa. Não foi esse espírito que Deus colocou em você. Eu tenho ódio, se eu pudesse matar, só não mato porque eu sou crente, me converti, viu? Tem uns irmãos que falam, eu já ouvi isso, eu não sei se você já ouviu. Se eu não fosse convertido, você ia ver. Não, né? Fala, você precisa converter mesmo, o coração, a alma, o espírito, converter por completo. Espírito de equilíbrio, tem tanta gente tomando atitude assim, sem equilíbrio nenhum. Você precisa ser equilibrado nas suas ações. É claro que tem a hora que, né, a dominância sim, mas acalma o coração em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é amado de Deus, e o medo não vai te dominar. Isaías 41:10, por isso não tema, não tenha medo. Olha o que o texto diz, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer e vou te ajudar. Eu vou te segurar com a minha mão direita, a mão da vitória. Olha o que Deus está dizendo assim, vai, diz para a pessoa que está do seu lado. Profetiza isso aqui para ela. Você não está sozinha. Lança fora todo medo. Deus está com você. Ele está te dando força. Ele está te sustentando e te conduzindo para o caminho da vitória em nome de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus. Gênesis capítulo 15, verso 1. Tem Bíblia, vamos para a Bíblia, gente. Olha o que Deus diz para Abraão. Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Sabe o que Deus está dizendo aqui, gente? Meu filho, não tenha medo não. Continua servindo, continua fazendo, continua firme no seu propósito, porque tem recompensa do céu para a tua vida. Mas Senhor, o Senhor disse que vai multiplicar, eu não sei, eu estou com medo. Filho, vai, fala para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo. Deus é seu escudo, e grande será a sua recompensa. Amém ou não? Amém. Olha só. Tem algemas do medo caindo por terra nessa noite, em nome de Jesus. Viu? Eu posso ver aos olhos da fé algemas do medo sendo quebradas, dilaceradas, em nome de Jesus. 2 Reis 6, do 13 em diante. Descubram onde está Eliseu, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram toda a cidade. Imagina, a cidade cercada, e eles iam capturar o profeta Eliseu. O servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantou-se de manhã bem cedo e quando saiu ele viu uma tropa com carros e cavalos de guerra cercando a cidade. Então imagina só, eles estavam ali na casa deles, que era na verdade uma casa dos sacerdotes. Aí o servo de Eliseu sai da casa, abre a porta, a primeira coisa que ele vê é um monte de cavalo, de soldado, cercando para capturar Eliseu. Esse servo já é tomado pelo medo. Ele volta para dentro de casa. E olha o que o texto diz, ele exclamou, meu senhor, Eliseu, o que nós vamos fazer? O profeta respondeu, tenha medo não. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Aí eu fico imaginando a cara do irmão lá, cadê os nossos? Eu não estou vendo.
Eu só estou vendo os inimigos ali com espada na mão, com cavalo, eles vão matar todo mundo aqui, Eliseu. O negócio está ficando feio, cadê? Aí Eliseu, peraí, vem cá, meu filho. Botou a mão no olho dele assim, fez assim, Senhor, abre os olhos para que ele possa ver. Aí o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha só, Deus enviou anjos do céu, com cavalos de fogo e carro de fogo e espada de fogo e tudo de fogo na mão. Toque em Eliseu para você ver. Se mete a bobo com Eliseu. Aí o texto diz que o profeta ainda fez chacota do exército inimigo. Confundiu. Fez eles ir parar no meio do arraial do exército de Israel, cercados por outros soldados muito maior do que eles. E aí o profeta diz assim, não mata não, vamos fazer as pazes e acabar com essa guerra. Ainda dá uma lição de paz. Ó o homem de Deus, gente. Ó, o medo só te governa quando você não consegue enxergar o que está por trás dele. O problema é que no natural a gente não consegue enxergar o que está por trás do medo. Mas tem uma visão estendida de Deus chegando sobre a sua vida hoje. Eu declaro isso sobre a sua vida. Tem uma visão estendida do Senhor chegando sobre a sua vida. Você vai sair da visão do natural em nome de Jesus e vai começar a enxergar de maneira espiritual. Sabe por quê? Porque o crente que não vê o sobrenatural, ele tem medo de tudo, mas o crente que vê o sobrenatural não teme o medo. Gente, a fé não nega a realidade. Agora, a fé vence o medo. Por quê? Porque a fé te faz enxergar além do natural, além do medo. A fé te liberta, porque você não consegue mais olhar com as lentes do medo. Eu estou cercado, ele vai me matar. Ai, calma, meu filho. Olha o exército de anjos te guardando. Tá tudo bem, passa. Tem muita gente que não está multiplicando, porque esse maldito espírito do medo não deixa multiplicar. Mas em nome de Jesus é tempo de lançar fora esse medo, lançar fora. Não, eu não tenho nada com medo, lança para fora em nome de Jesus, para você começar a multiplicar o que Deus colocou dentro de você. Sabe qual os medos que o Espírito Santo colocou no meu coração que a gente precisa vencer? O primeiro deles, o medo de avançar. Tem muita gente que tem um medo de avançar, gente indecisa, que não sai do lugar, só roda em círculos. Sabe o povo no deserto? Não conseguiu avançar? De jeito nenhum, porque era um povo tomado pelo medo. O medo, preocupado com o que há de comer, com o que há de beber, tomado pelo medo, não consegue avançar. Tem muita gente que não avança ali, tomada pelo medo. Mas Deus manda eu te dizer, vai avançar em nome de Jesus, viu? Pode retomar os projetos que estão engavetados e avança em nome de Jesus. Pode retomar em nome de Jesus. Tem projeto guardado lá no fundo do baú. Sonhos ali, né? Não, Deus, eu estou com medo. Pode retomar, que vai avançar em nome de Jesus. Sabe por que aquele projeto não saiu do papel? Eu vou falar isso aqui. Porque o medo não deixou sair. Mas Deus manda eu te dizer, hoje você sai desse lugar. Você vai sair desse lugar liberto de todo o medo e os seus projetos vão avançar para a honra e glória de Jesus. Sabe qual é o outro medo que Deus falou no meu coração que a gente tem que vencer? O medo de sonhar. Tem muita gente que já sonhou muito, mas porque não realizou, parou de sonhar. Sonhou em construir uma família, não conseguiu realizar, parou de sonhar. Tem muita gente que parou de sonhar, mas vai voltar a sonhar em nome de Jesus, amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Eu sonhei, pastor, mas não deu certo. Vai voltar a sonhar hoje, viu? Em nome de Jesus, Deus vai colocar sonho no seu coração. Tem sonho de Deus na sua vida, que você não realizou porque o medo não deixou. Tem sonho que é seu, é da carne, esse aí Deus não vai deixar realizar mesmo não, viu? Desculpa ser sincero com você. Deus não tem pacto com a sua natureza carnal. O negócio de Deus é com a sua natureza do Espírito. Então tem sonho da carne que Deus não. Se realizar esse sonho, se perde. Então não vai realizar. Pronto. Agora, tem muito sonho que Deus plantou no teu coração, que o medo não deixou ele nascer. Tem muito sonho que Deus plantou no seu coração que o medo não deixou nascer. Sabe qual é o outro medo que a gente precisa perder? Esse aqui é muito sério. Deus falou muito forte no meu coração. Tem muita gente que tem medo de assumir a sua fé. Tem muita gente que vem à igreja, que é crente na igreja, mas quando chega na faculdade, no trabalho, não assume a fé que carrega. Tem vergonha, tem medo de falar, mas e se eu falar que agora eu sou crente, o que eles vão pensar de mim? E se eu falar que eu sou cristão, que agora eu frequento uma igreja, o que eles vão falar de mim? Esse medo em assumir a fé. Mas e se eu assumir a minha fé? O que as pessoas vão pensar? O que o meu vizinho vai pensar? Sabe, esse aqui é o medo da opinião dos outros. Tem gente que é presa nesse medo. O que os outros vão falar me vendo indo para a igreja?
Mas hoje você vai sair daqui com uma nova postura de fé, viu? Em nome de Jesus, uma nova postura. Se eu tivesse me preocupado com a opinião dos outros, se eu tivesse medo da opinião dos outros, esse ministério não teria nascido. Porque muitos vão criticar. E muitas pessoas, não é nem que está no natural, não. É no espiritual, sendo induzidas por espíritos malignos, vão tentar mexer literalmente na área da sua vida que é para você gerar mais fruto. É por isso que muita gente não se posiciona e não assume a sua fé. Muita gente, eu não consigo postar nada na rede social, porque o que o povo vai pensar de mim? Né? Se agora eu falar que eu sou cristão, ou se... O povo de Deus precisa de um posicionamento. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são prudentes, muito mais do que nós, cristãos. Pensa num povo posicionado, é o povo das trevas. O que é o povo das trevas? É o povo que serve às trevas. Pensa num povo posicionado, num povo que tem orgulho de bater no peito e falar assim, eu sirvo ao fulano, ao beltrano. Mas nós, cristãos, negamos a nossa fé por onde a gente passa. É um povo que só se posiciona na igreja. Aqui é tudo carinha de crente, bonitinho, cheirosinho, é tudo crente. Mas amanhã não tem a coragem de multiplicar a palavra que recebeu hoje aqui. Sabe quantas pessoas, lá no seu trabalho, nos seus negócios, né, por onde você passa, estão sendo paralisadas pelo medo? Deus está munindo você. Deus não me dá talento. Sabe o que Deus está fazendo? Depositando o talento da palavra na tua vida. Para amanhã você abrir a tua boca, onde você estiver, e ensinar as pessoas a vencer o medo. Tem muita gente aí paralisada pelo medo que não consegue romper. E se prepara, porque ainda essa semana, escuta só o que eu estou te falando. Pode anotar isso, porque muitas pessoas vão me procurar ainda essa semana para falar, pastor, bem que o senhor disse. Muitas pessoas vão te procurar e falar assim, eu estou com medo de fazer tal coisa, eu não estou conseguindo vencer isso porque o medo está me paralisando. Você já está munido da palavra de Deus. Deus está entregando um talento na tua mão hoje e você vai multiplicar esse talento essa semana em nome de Jesus. Essa semana você vai abrir a tua boca para pelo menos 2 pessoas e pregar o que você aprendeu aqui hoje. Amém ou não amém? Pastor, eu não sei pregar, abre a boca que Deus te ajuda. Na hora que você perceber lá, a pessoa, eu está com medo não, vem cá, deixa eu te ensinar o que eu aprendi domingo na igreja. E aí você começa. Você nasceu com espírito de poder e não com espírito de medo. Você nasceu, e aí você vai começar a pregar e vai começar. Isso aqui que você está recebendo hoje é um talento de Deus para a tua vida, viu? Pega esse talento e multiplica. Fala para a pessoa que está do seu lado, pega esse talento e multiplica em nome de Jesus. Sabe qual é o outro medo que Deus falou no meu coração que muita gente precisa perder? O medo de recomeçar. É isso aí, o medo de recomeçar. Tem gente que não consegue recomeçar, mas hoje começa um novo tempo na tua vida. Tem muito casal vivendo como amigo porque desaprendeu o que é ser um casal. Deus manda eu te dizer, recomeça uma vida de casal e não vida de amigo. Está muito cômodo viver essa vidinha de amigo. Não é isso, casamento não é isso. Tem muita gente que não consegue mais recomeçar porque o medo não deixa. Está preso numa situação do passado, precisa recomeçar, precisa largar esse medo, o que passou, passou, deposita a confiança novamente. Eu sempre digo aqui na igreja, as pessoas chegam, e eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que tive muita dificuldade em confiar em outras pessoas. Mas eu aprendi a depositar toda a minha confiança logo de cara. Qualquer pessoa que chegar aqui e falar, pastor, amém, vem cá, eu deposito 100% da minha confiança. 100% da minha confiança. Mas é claro, se aquela pessoa falha na missão, essa confiança ela vai diminuindo com o passar do tempo. Mas eu posso te dar uma instrução do céu para a tua vida? Deposita confiança no teu marido, deposita confiança na tua esposa. Talvez a oportunidade que ele precisa para recomeçar uma nova história, agora como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus, está a partir do teu medo, porque o teu medo, ao invés de impulsionar, tem paralisado essa situação. Libera em nome de Jesus. Mas pastor, e se? Não, esquece o e se. Esquece o medo. Deposita mais uma porção de confiança em nome de Jesus. Decida depositar mais uma porção de confiança em nome de Jesus. Amém? Pastor, mas quebrou muita coisa, o medo fez quebrar muita coisa, pastor. É Deus que está falando, Ele manda você recomeçar. Deus manda eu te dizer, é tempo de recomeçar. Tem gente magoada com igrejas.
Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem, nós recebemos na igreja uma mensagem de um casal. A gente precisa, quer muito conhecer a igreja, não sei se o casal está aqui, também não precisa, se tiver, não precisa, não é a intenção. Eu quero, mas eu estou muito magoado com a igreja. Estou muito magoado. Sofri muito, fui muito magoado no meu antigo ministério. Sabe o que Deus tem para te dizer? Recomeça. Recomeça. Vai multiplicar os dons, os talentos que Deus depositou na tua vida. É tempo de recomeçar. E vai recomeçar em nome de Jesus, com toda a força em nome de Jesus. Tem mais. Sabe o que a gente precisa perder o medo hoje? O medo de construir. Tem muita gente que tem um medo tremendo de construir alguma coisa, um medo, mas se não der certo? É claro que antes de construir, Jesus nos ensina que antes de construir a gente precisa planejar. Mas olha que interessante, Neemias tinha um projeto de reconstrução, de construção, né, do templo de Jerusalém. Mas os inimigos disseram assim, se construir eu vou derrubar. Mas o inimigo é isso mesmo, essa é a estratégia dele, ele quer te amedrontar. Se colocar o primeiro tijolo, eu derrubo. Você tem que enfrentar esse medo e começar a colocar os tijolinhos ali. Não tenha medo do inimigo, não. O inimigo não passa de um pitbull desdentado preso na coleira de Deus. Sabe por que preso na coleira de Deus? Porque de vez em quando Deus afrouxa um pouquinho essa correia, para os crentes acordar. De vez em quando o inimigo dá uma assustada, Deus permite, para você acordar. Você não ficar aí dormindo no ponto o tempo inteiro. Tem gente que não constrói nada na vida porque tem medo. Tem gente que com medo de quebrar, nem consegue construir. Mas eu quero declarar, você vai construir. E vai construir algo grande. Você vai construir algo muito maior do que você pensou e imaginou. Eu vou falar o que Deus está falando. Você está sonhando com 2 cômodos. E Deus está mandando eu te dizer que tem algo grande para você. Recebe isso em nome de Jesus. Você está sonhando com uma coisinha pequenininha, mas Deus quer construir em você e através de você algo grande em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por fim, você precisa perder o medo de renunciar. O que tem de crente que tem medo de renunciar? Renunciar ao quê, pastor? A vida do natural para viver uma vida espiritual. Renunciar à sua vida da carne. Hoje, antes do culto, eu estava conversando com o Louvor e falando sobre essa canção, né? Que diz que está gastando a vida por Deus, essa coisa toda e tal. E tem uma frase, qual que é, Carla, a frase? Estou perdendo tudo por amor a ti. Gente, como é que é? Estou perdendo tudo, me ajuda, Louvor. Estou perdendo tudo com amor e alegria. Eu não concordo muito bem com essa fala, não. A música é boa, mas essa fala eu não concordo. Porque, de verdade, só está perdendo tudo quem está apegado às coisas da natureza humana. Quando a gente fala, estou perdendo tudo por amor a ti, quer dizer, está perdendo tudo o quê, meu filho? Perdendo o que é da carne? Isso é um benefício que você está fazendo para a tua vida. Se descolando daquilo que é carnal para viver uma vida no espírito. Mas essa é a concepção do novo convertido. Porque vê na carne os prazeres, vê no mundo natural a alegria. Mas a partir do momento que você é um crente maduro, você começa a olhar e você fala, como eu estava afundado nessas coisas ruins aí? Era isso que eu chamava de alegria? Era isso que eu falava que era bom? Era isso que eu falava que era maravilhoso? Meu Deus, servir a Deus é um privilégio para poucos. Servir a Deus é um privilégio para poucos. Servir a Deus verdadeiramente, honrar o nosso Deus, é um privilégio, gente. É uma alegria. Mas eu também já tive essa fase de achar que eu estava perdendo tudo por amor a Jesus. E hoje eu olho e falo, leva Jesus, essas tranqueiras, tudo para lá. A vida que eu tenho no Senhor hoje é muito maior e muito melhor, infinitamente mais, do que a vida que eu tinha antes de servir a Jesus. Mas o nosso apego ao natural nos faz entender que a gente está largando mão de coisa, uau, para Jesus. Mas tem gente que é tão apegada e não consegue renunciar ao que é da carne. Não consegue renunciar. Uma vez eu atendi uma pessoa que que aceitou Jesus e falou, pastor, eu aceitei Jesus, mas eu tenho um problema. Eu falei, qual que é? Eu gosto de tomar uma cervejinha no final de semana. E eu não consigo largar. Será que eu fiz a coisa certa? Eu falei, meu filho, se tem dúvida no teu coração, o dia que você levantou a mão, nem foi válido lá no céu.
Porque quando a gente levanta a mão para Jesus, a gente está dizendo assim, ó, ei, estou renunciando a minha carne para viver um tempo novo com o Senhor. Estou entregando daqui para trás tudo, as minhas debilidades, as minhas vontades, os meus desejos. Estou entregando tudo na tua mão, porque a partir de agora eu quero viver algo novo com o Senhor. Eu quero experimentar uma nova vida, uma nova fase, uma nova vida. E se você não tiver medo de renunciar, esse algo novo que a gente está falando que Deus está gerando, você não vai experimentar. Porque para experimentar o novo de Deus debaixo do ambiente do Espírito, você não pode estar preso à carne. E se não renunciar às coisas que a carne pode te proporcionar, os prazeres da carne, você não experimenta aquilo que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz que Daniel renuncia na Babilônia. Daniel diz, não vou me contaminar com os manjares. Sabe o que o texto quer dizer ali? Porque a porta de entrada para o que a Babilônia oferecia eram os manjares. Mas isso não quer dizer que a comida era ruim, não. A comida era extraordinariamente boa. A culinária era a melhor do mundo. Mas, por trás da culinária, tinha todos os costumes e uma cultura totalmente deturpada, distante da presença de Deus. Era uma cultura podre. E a porta de entrada para aquela cultura chamava-se a comida. Então ele diz, eu prefiro viver daquilo que jogam para os porcos, repolho e essas coisas todas. Eu vou comer só legumes e verduras, mas não vou experimentar essa comida, porque se eu experimentar desse prato, daqui a pouco eu quero experimentar do outro, e do outro, e do outro, e daqui a pouco eu me contaminei. Você vê que é um negocinho assim que vai te impulsionando, né, para as outras coisas, uma espiadinha quando não deve, uma coisinha boba que vai te levando, te levando, te levando, na hora que você menos percebe está acorrentado no pecado. E ele diz assim, eu renuncio essa comida para viver com Deus. Eu renuncio essa vida para viver uma vida com Deus. Eu renuncio a minha carne, o natural, para viver uma vida no Espírito. E aí sabe o que acontece quando a gente renuncia? Aí sai o medo e entra a fé. Quando você começa a renunciar às coisas da carne, o medo começa a dar lugar para a fé. O medo começa a dar lugar para as promessas. Aí você começa a enxergar as promessas e fala assim, Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, vai acontecer. Aí quando você renuncia, Deus ele começa a desfazer toda a obra do medo na tua vida, porque o medo é uma obra de Satanás. Além de ser um sentimento no natural, no espiritual é uma obra. Maquinada pelo diabo para te aprisionar, para roubar de você a realidade do reino de Deus, aquilo que o reino tem de melhor para a tua vida. Mas eu declaro mais uma vez, Deus vai tirar essa obra do medo da tua vida e vai te dar um espírito de coragem, de ousadia, de alegria para você romper em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça, você, e declara assim, eu lanço fora todo medo, eu vou multiplicar, eu vou avançar, porque Deus é o meu escudo, porque Deus é a minha força, em nome de Jesus. Agora vira para a pessoa que está do seu lado para a gente terminar e diz, é tempo de fé, de coragem, de multiplicação, você não vai parar, você não vai enterrar os seus talentos, você vai avançar, porque o Senhor está contigo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.